Agora eu vou contar pra você como esse eclipse lunar do dia 28 de agosto vai impactar o seu signo. Porque sim, gente, assim como o Sol e a Lua estão impactando todo mundo aqui na Terra, quando eles formam um eclipse, é um momento que nos impacta de um jeito muito maior. Que um eclipse lunar, que é o que vai acontecer na sexta-feira, dia 28, nada mais é do que uma lua cheia potencializada. E quando a lua tá cheia, a gente consegue enxergar a lua por completo. Como a lua rege os nossos sentimentos, o nosso inconsciente e até as nossas sombras. Esse é um momento em que todas essas questões vêm à tona para que a gente possa transformar. E é claro que o eclipse lunar potencializa isso ainda mais e traz os efeitos dessa grande lua cheia pelos próximos 6 meses. Esse é um eclipse lunar que está acontecendo no eixo Virgem e Peixes. Isso significa que está trabalhando na vida de todos nós questões ligadas a controle versus entrega. O quanto você consegue entregar e o quanto você fica tentando controlar tudo e todos à sua volta. De um lado, a gente tem a lua em Peixes, que está falando do nosso lado, que quer entregar, que quer confiar nas pessoas, em tudo à nossa volta, nos nossos sonhos, nas nossas idealizações. E do outro lado, a gente tem o Sol em Virgem, alinhado a Mercúrio, querendo trazer praticidade, querendo resolver as coisas, querendo enxergar as coisas como elas realmente são. Entre os dois, entre o Sol e a Lua, ambos fazem uma tensão com Urano. Urano é a energia responsável por novos insights, novas perspectivas, olhar as coisas de um jeito completamente diferente, completamente novo. Ou seja, esse eclipse lunar, se você aproveitar, pode te trazer uma nova perspectiva que muda a sua maneira de lidar com alguma situação que tá bem desafiadora aí dentro de você. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seu ascendente, porque eu vou te falar exatamente em qual área da sua vida você tá precisando ter menos controle, mais entrega e, por consequência, aproveitar essa energia para adquirir uma nova perspectiva e fazer essa área da sua vida andar. A começar pelas pessoas que têm ascendente em Áries, ou que são do signo de Áries, também podem considerar isso, mas vai pelo ascendente que cai exatamente na área que esse eclipse está tentando transformar na sua vida. Esse eclipse está trazendo consciência para você do tanto que você está conseguindo equilibrar descanso, espiritualidade, conexão com você versus trabalho, rotina e saúde. Pode ser que você esteja percebendo que você precisa alterar coisas na sua rotina para você conseguir ter mais saúde, mais espiritualidade, ou que você não tá conseguindo descansar de tanto que você tá focando em coisas ligadas ao trabalho e isso tá chegando num ápice que você não tá dando conta. E a chave para você, Urano tá na sua casa 3, falando que você precisa falar mais as suas necessidades, colocar em palavras a situação que tá acontecendo, de repente começar uma terapia falada ou chamar uma reunião que você tá ali meio receoso de chamar essa reunião para conseguir equilibrar melhor essas duas partes da sua vida, saúde versus trabalho, rotina versus a sua espiritualidade, a sua saúde mental e emocional. Então confia em mim, usa a sua comunicação que as coisas vão destravar. É como se o eclipse falasse assim pra você, você não consegue mais seguir nesse ritmo. E aí Urano tá perguntando o seguinte, que pensamento, conversa ou informação você precisa mudar para que a sua vida mude junto? Ascendente em Touro tá tendo grandes mudanças nas amizades, nos grupos com os quais você convive e tá tentando entender como que esses grupos, essas pessoas que você convive, os seus projetos futuros e também tá tentando entender como que isso impacta o seu prazer de viver, possibilidade de ter filhos ou a relação com os seus filhos, a sua criatividade e os seus desejos pessoais. É como se você percebesse que algum sonho ou certas amizades ou certos grupos não representam mais o que você verdadeiramente deseja. Pode sim acontecer muitos afastamentos de pessoas e grupos que você convivia, mas que você percebe que não tem nada a ver com o que você quer pro seu futuro. E aí você tá com Urano na casa 2, falando que a saída, o insight pode vir quando você olha pros seus valores, pro seu dinheiro e pros seus recursos. E aí você pode olhar e perceber que os grupos com os quais você convive não têm os mesmos valores que os seus. E que você precisa valorizar quem você é em primeiro lugar, antes de ficar buscando reconhecimento, às vezes, num grupo errado. E aí esse eclipse pode revelar quem e o que ainda assim pertence ao futuro que você deseja construir. E Urano, que vai trazer um novo insight,
te questiona o seguinte: o que você mudaria se você começasse a se valorizar mais? O que você mudaria se você começasse a escolher a partir do seu próprio valor? Ele fala de você olhar a sua autoestima, quem é você e por que você tá buscando reconhecimento num grupo que não tem mais nada a ver com você. Ascendente em Gêmeos tá falando de grandes mudanças ligadas à sua área da carreira, propósito, imagem pública versus questões ligadas à sua família, suas raízes, a casa onde você mora. Pode acontecer mudança de casa, mudança no trabalho. E a gente tem Urano diretamente na sua casa 1, que é o seu ascendente. Esse Urano que traz algum insight novo pra você, tá trazendo algum insight sobre quem você verdadeiramente é, quem você quer ser, como se fosse uma reinvenção da sua identidade mesmo. Porque talvez o problema não esteja em você equilibrar carreira versus família. É como se realmente esse eclipse te desse o seguinte insight: quem que você precisa se permitir ser? Quem você quer ser só depende de você. E aí esse eclipse pode estar mostrando uma incompatibilidade entre as necessidades que o seu trabalho tem, a carreira ou o lugar que você deseja alcançar versus as questões na sua casa, com a sua família. E o jeito de você resolver, solucionar isso, pode vir a partir de uma mudança sua. Então para de apontar o dedo para fora, para o trabalho ou para a família e entende como você pode integrar isso da melhor maneira, que você vai ter os melhores insights. Quem tem ascendente em Câncer tá trabalhando as casas 9 e casa 3, então esse eclipse tá trazendo muitas questões ligadas a crenças, propósito, viagens e como isso impacta os seus pensamentos, sua comunicação. É como se esse eclipse falasse assim: pera, por que você tá brigando tanto pela sua filosofia de vida, pelo político XYZ? Talvez você nem acredite mais nisso. E a saída tá em Urano na casa 12, que fala pra você ativar mais a sua espiritualidade, entender que não tem certo ou errado. E como que você entende isso? Quando você sai da dualidade do certo ou errado, através de terapia, meditação, prestando atenção nos seus sonhos, muitas respostas podem vir através dos seus sonhos. É como se você já soubesse internamente, mas a sua mente ainda fica bloqueando só por causa das suas crenças, das coisas que você quer acreditar e não muda. Então, sai dessa cabeça fechada e tenta abrir mais a sua mente para a espiritualidade, que você vai ter muitas respostas. Ascendente em Leão tá trabalhando muito a sua área financeira e senso de reconhecer os teus valores e o valor do outro. Podem vir à tona situações financeiras que estão em desequilíbrio. Então esse eclipse pode estar revelando onde as suas trocas precisam mudar, tanto trocas financeiras, o quanto você está colocando ali numa relação, numa sociedade, o quanto você está recebendo em troca, e também os seus valores emocionais, o quanto você tá depositando em certas relações, mas não tá tendo retorno. E aí Urano tá na sua casa 11, falando que a saída pode vir através de pessoas, conexões ou de projetos que modificam completamente a sua percepção da situação. Então, às vezes, um novo grupo, um novo evento agora que você tá participando, que abre a sua mente e faz você enxergar as coisas de um jeito diferente. E a grande pergunta pra você é: que futuro que você poderia construir se você abrir mão de antigas formas de dependência? Porque esse eclipse pra você tá falando muito de intimidade, vulnerabilidade e lugares onde você acaba dependendo demais do outro. Pra quem tem ascendente em Virgem, tá trabalhando muito a área de relacionamentos, casa 7 e casa 1. Tá trabalhando demais relacionamentos e parcerias versus a sua identidade, quem você é. E aí esse eclipse pode trazer à tona pra você o quanto você se adaptou pra uma relação que não tem mais nada a ver com você, o quanto você deixou de ser você, o quanto você esqueceu a sua identidade só pra conseguir ficar em uma relação que já não faz mais sentido, seja uma relação amorosa ou de trabalho e sociedade. Podem acontecer fins de ciclo ou então você perceber que precisa mudar o status de relacionamento para algo mais sério com alguém ou alguma parceria. Esse eclipse basicamente revela quem é você dentro das relações e você tá com Urano na casa 10, que é a sua área da carreira, a área do futuro. Então novas perspectivas podem surgir a respeito de relacionamentos e de como e por que você se relaciona, com alguma mudança ou nova perspectiva da sua visão em relação à sua carreira, sua imagem pública, o que você deseja construir enquanto legado. E aí é como se Urano dissesse o seguinte: para onde a sua vida iria se você não precisasse continuar sendo quem esperam que você seja? Porque a saída e uma nova perspectiva pode vir a partir do momento que você começa a ver que você não tá conseguindo construir o futuro que você de fato deseja só porque isso vai desagradar o teu parceiro ou a tua parceira. E aí que você começa a repensar a relação, repensar o quanto você abriu mão da tua identidade para estar nessa relação e o que verdadeiramente importa.
os lugares onde você deseja estar e se essa pessoa tá pronta para estar ao seu lado nesses lugares. Para quem tem ascendente em Libra, esse eclipse ele ilumina a sua casa 6 e talvez você esteja percebendo que você já não aguenta mais a sua rotina como ela está, o seu trabalho como ele está, que a sua saúde não tá se sustentando nessa rotina doida que você assumiu. E aí pode ser que você realmente precise repensar como anda a sua vida e sua rotina. Porque você tá precisando de mais descanso, conexão com a sua espiritualidade. É como se Urano estivesse dizendo o seguinte: você precisa expandir a sua mente, você tá com a cabeça muito fechada. E aí a grande pergunta que você tem que se fazer é: que crença sobre como a vida deve ser você tá precisando mudar para conseguir ter mais qualidade de vida? Para quem tem ascendente em Escorpião, esse eclipse está iluminando a sua casa 5, trazendo à tona como que tá o seu lazer, os seus filhos, ou a vontade de ter filhos, ou a relação com os seus filhos. Como que tá a sua criatividade? Você tá criando coisas? Em oposição à casa 11, que tá ligado aos grupos, ao reconhecimento externo, a amizades e projetos futuros. E aí a grande pergunta para quem tem ascendente em Escorpião é você se perguntar o seguinte: o que eu realmente quero? Eu. Não o que os meus amigos esperam de mim, o que as pessoas de fora esperam de mim, não o que você vai ter reconhecimento, o que você verdadeiramente quer, mesmo sem reconhecimento. Porque é como se o eclipse revelasse o que o seu coração verdadeiramente deseja. Só que aí a gente tem Urano, o senhor da perspectiva, trazendo a seguinte questão. Urano na casa 8 fala sobre você encontrar saída e novas perspectivas acessando a sua vulnerabilidade e uma mudança na maneira com a qual você compartilha intimidade, poder e recursos com as outras pessoas. Porque na verdade pode ser você que está travando a abundância na sua vida quando você não consegue se entregar verdadeiramente nas relações. E aí a grande pergunta é: o que você precisa mudar na forma como você se entrega para verdadeiramente viver aquilo que você deseja? Ascendente em Sagitário pode ter e vai ter com certeza mudança de casa ou reforma na casa, ou teve aí nos últimos 6 meses, porque esse eclipse está acontecendo desde setembro de 24, então são questões que estão batendo na nossa porta desde então. E aí esse eclipse ele ilumina questões ligadas à sua família, à sua casa, às suas raízes versus o seu trabalho, a sua carreira, onde você deseja chegar. E aí pode ficar evidente para você alguma coisa que você precisa equilibrar entre a sua percepção de sucesso externo versus como tá a sua segurança interna, a sua autoestima. Então a grande pergunta que esse eclipse faz é: o que você precisa equilibrar ou mudar na sua vida pública, na sua carreira versus a sua família e as suas raízes? O que tá precisando de equilíbrio? E a gente tem Urano na casa 7, falando que alguma saída, alguma nova perspectiva pode vir através dos seus relacionamentos mais íntimos. Alguma relação pode ter que mudar, ou chegar a um fim, ou ficar mais séria. Uma pessoa pode trazer para você uma informação inesperada, uma perspectiva diferente. Como se você percebesse que você precisa se relacionar de outra maneira, ou abrir para ouvir o outro para você conseguir fazer um novo combinado na sua relação para ela ser mais duradoura e para você conseguir atingir esse equilíbrio entre carreira e família. E a grande pergunta que esse Urano está fazendo para você ter uma nova perspectiva é: quais relações precisam mudar para que elas acompanhem a vida que você está querendo construir? Ascendente em Capricórnio está movimentando muito a maneira como você pensa, como você se comunica versus as suas filosofias de vida, as suas crenças. Você pode ter uma conversa ou uma informação que realmente muda a sua maneira de pensar. E isso é muito importante, porque tudo que você tem à sua volta, você criou com a sua mente. Então mudar a maneira de pensar é uma oportunidade para você ter uma vida melhor, mais abundante, mais alinhada com você. Para você, o Urano tá na casa 6, então pode ser alguma mudança prática na sua rotina que você faz, porque você começou a perceber que você estava precisando de mais foco na saúde, por exemplo. Então você muda algo na sua rotina diariamente, você sai para correr, isso vai mudar absurdamente a sua vida. Você ainda não consegue dimensionar o quanto, mas é muito importante que você faça alguma rotina no teu trabalho, nos seus hábitos ou na sua vida para viver diferente. Porque esse eclipse revela uma nova compreensão da vida, um novo olhar para a vida. E Urano pergunta: ok, você quer mudar a sua perspectiva? Beleza, mas você tem que mudar alguma coisa no seu dia a dia. Um novo hábito, alguma coisa que está mais alinhada com quem você verdadeiramente quer se tornar. Ascendente em Aquário, grandes mudanças na área financeira. A gente tem esse eclipse iluminando a sua casa 2. Então esse eclipse mexe diretamente com o seu dinheiro, sua autoestima, versus os recursos compartilhados, a intimidade. E aí você pode perceber aonde você está se entregando em demasia
vazia, seja financeiramente ou emocionalmente, e não tá tendo retorno, tá precisando ter um equilíbrio nessa área. E aí o interessante é que Urano, que é o senhor é a energia que está responsável por nos dar uma nova perspectiva alinhada a esse eclipse, para você tá na área do prazer, da criatividade, do amor, dos filhos. E aí a grande saída para essa questão que tá culminando aí sobre dinheiro e autoestima na sua vida pode ser mais simples do que você imagina. A saída pode ser voltar-se verdadeiramente àquilo que te dá vida. Um projeto criativo, um romance, a relação com seus filhos, escrever um livro, fazer algo que seja criativo, que te dê prazer, pulsão de vida. Porque esse eclipse, no final do dia, ele revela o que verdadeiramente tem valor para você. E uma nova perspectiva vem quando você começa a escolher a partir daquilo que te faz sentir vivo, feliz, criança. Por fim, ascendente em peixes vai ter grandes transformações, revelações, vai olhar muito para as suas sombras, para a sua identidade, para quem é você e principalmente para como isso afeta as suas relações mais íntimas, casamento, sociedade, as relações mais íntimas da sua vida. É como se você se perguntasse: quem sou eu? Essa é a sensação, como se você tivesse se perdido por um momento, porque esse eclipse lunar vai trazer uma certa nebulosidade para o seu senso de identidade para que você possa se questionar se tá tudo certo, se você quer mudar alguma coisa, e você com certeza quer. Você pode estar sim passando por grandes mudanças desde setembro de 24, uma separação, ou um novo casamento, ou uma nova relação. Grandes mudanças nessa área de relacionamento podem estar vindo à tona, e o mais importante que você tem que fazer é se perguntar: quem eu quero ser nas relações, ou quem eu esqueci de ser nessa relação? Porque o que você pode estar percebendo é que você acabou abafando a sua identidade para poder pertencer a uma relação que nem faz sentido. Então tenha coragem de olhar para isso. E Urano tá apontando para uma saída muito interessante, porque o Urano traz esses insights e você tá com Urano na casa 4, falando que a saída é para dentro, é para suas raízes, é olhando quem você é verdadeiramente lá no fundo, é entender que base, que lugar é esse dentro de você que precisa mudar, que precisa ser valorizado para você sustentar quem você verdadeiramente é. Pode até ter mudança de casa, né? Você pode acabar se mudando porque esse eclipse tá mexendo muito na sua casa 4. Mas o mais importante é você se perguntar o seguinte: o que verdadeiramente significa sentir-se em casa? Porque a partir do momento que você se sentir em casa em relação a quem você é, você não vai mais cair na armadilha de deixar de ser você para pertencer a uma relação que pode ser o que você está vivendo. Então, aproveita esse período para ativar esse lugar, honrar as suas raízes, porque lembra, uma árvore, ela só cresce grande se ela crescer do mesmo tamanho para baixo, se as raízes dela estiverem firmes. É isso, meus terráqueos, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem esse eclipse, se preparem para esse eclipse e estejam atentos, principalmente nessas áreas que eu falei para cada signo. Você pode olhar também do seu signo solar e da sua lua, mas primeiro olha para o seu ascendente, que vai falar exatamente qual área da vida você está trabalhando. E todo domingo acontece o nosso encontro no Spotify, podcast Hello Terráqueos, com as melhores energias astrológicas de cada dia.